trabalhava, que é o que a vida espera de nós, não é verdade? Vamos fazer a nossa prece. Hoje a gente tem conosco aqui o João Batista, para tratar um tema importantíssimo nas nossas vidas, né? Como a gente se conecta, pedido e interesse. Vamos lá. Queridos amigos espirituais, amigos que dirigem essa casa, nesse momento unimos os nossos corações, os nossos pensamentos em oração, para agradecer por estarmos aqui nessa manhã, reunidos, para refletir, para reabastecer das nossas energias para a nossa caminhada terrena, e por isso agradecemos, Deus. Pedimos à espiritualidade amiga que inspire o nosso amigo João Batista nas suas palavras, que elas possam tocar o nosso coração, a nossa consciência e alimentar as nossas reflexões mais íntimas. Que ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos levar conosco a serenidade e a paz que desfrutamos nessa casa. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa casa seja iluminada, seja repleta de paz, de harmonia, e que nós possamos, como diz o Caboclo, ter um dedo de prosa com tranquilidade, com harmonia. E a propósito do tema de hoje, pedir e obtereis, buscar e achareis, que nós possamos buscar o que viemos aqui, fazer aqui no centro e encontrar, acima de tudo, todos nós, espíritos necessitados e vulneráveis, a abundância em saúde. A abundância, a busca da nossa felicidade, a paz espiritual que todos nós almejamos. Que sejamos agraciados, auxiliados, assistidos pelos espíritos protetores dessa casa, pelos nossos guias que nos trouxeram até aqui, para que possamos receber essa assistência. A propósito do tema, eu fiquei imaginando por que Jesus teria feito esse ensinamento, buscais e achareis, que é do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e pedi e obtereis, que é do capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiquei imaginando o Jesus. Claro que nós não temos a dimensão de pensar com a cabeça de Jesus. Isso seria até uma heresia. Mas por que ele estaria propondo essa buscais e achareis, pedi e obtereis? E aí eu fiquei lembrando, então, algumas passagens de alguns livros, notadamente desse livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o médico das almas, que compreendia as nossas fragilidades, que compreendia, como dizia o apóstolo Paulo, que nós somos ainda criança espiritual. E aqui o autor, a respeito desse livro, que é um livro conhecido, né, ele diz o seguinte, aqui tem uns comentários na contracapa, que é isso, é um livro que promove a reconciliação entre Jesus, Freud e Freud. Mark Becker, que é o autor, busca no poder do Evangelho uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do espírito humano. E mais para baixo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, faz uma abordagem original da relação entre a ciência e a religião, ligando os principais ensinamentos de Jesus à descoberta recente da psicologia. Olha só.
Então nós estamos falando por que Jesus estava fazendo aquela exortação aos necessitados, aos vulneráveis, aos aflitos. Buscai, acharás. Buscai é movimento. Vamos buscar, trabalhe, ajude que o céu te ajudará. Então Jesus fazendo essa exortação para quem? Para nós, pessoas vulneráveis, necessitados. De quê? Motivação. E diz mais, como base em experiência como terapeuta e no seu profundo conhecimento da Bíblia, Mike Becker demonstra por que a mensagem de Jesus é perfeitamente compatível com os princípios da psicologia. Ela contém a chave da saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Olha só, então Jesus, naquele tempo, já estava preocupado com a nossa condição. Eu digo nossa porque muitos de nós estivemos lá, certamente, na época de Jesus. Mas mesmo que não estivesse, mesmo que a gente se transporte para o tempo atual, hoje nós estamos vivendo ainda no mundo de prova e expiação. As dificuldades estão aí, não mudaram muito. Nós estamos passando um momento de grande sofrimento, de grandes dores, mundo em guerra, epidemias, situações diversas. Nós passamos hoje. O nosso mundo é de prova e expiação num momento crucial, num momento de transição planetária, num momento que nós precisamos de Jesus. E ele está dizendo, então, que... Opa, não era para passar isso aí, não. Ele está dizendo, então, que é para buscar incessantemente. E buscar é uma busca... Quando fala busca, é uma teimosia. Vamos buscar. Buscar é ação continuada. Se você tem um objetivo, buscar é uma ação continuada. Olha só a expressão. Buscar. A gente pensa que buscar, não, eu vou fazer, não. Vai, teima, não deu, vai de novo. Se você tem um objetivo, vamos correr atrás. Esse é o buscar. Buscar e achará. Agora, achará como? Aí que nós vamos conversar para frente aí. O plano espiritual. Jesus, Deus, todos esse movimento, esse sistema de cooperação, eles vão dar assistência. Por isso que ele fala, buscar. E agora, no capítulo 27, eles vão dar uma fórmula, um jeito de pedir. Como é que pede? Porque até isso houve a preocupação. E o Espiritismo, como terceira revelação, Kardec vem, então, buscar dentro do Evangelho de Jesus algumas passagens, alguns ensinamentos, não todos, para dar destaque e esclarecimento a respeito deles. E aqui no capítulo 27, pedido e obtereis, ele está dando a forma da oração. Como é que pede? Você vê, há que se ver a dificuldade de nós, espíritos medianos, que não sabemos pedir. Então Kardec, da didática, ele vem dar a forma, o jeitinho. Como é que pede? Como é que forma? Como é que os espíritos ouvem? E aí, o Espiritismo vem trazer tudo isso e trazer mais, trazer o mecanismo. O mecanismo, como é que funciona isso? Como é que os espíritos ouvem? Como é que se pede? Como é que tem eficácia isso? Como é que tem efeito isso? Por que funciona isso? E o Espiritismo ensina muito mais, né? E agora, passando um pouco para cá, o Espiritismo ensina muito mais. Lá na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, eu costumo repetir isso porque isso é básico para nosso ensinamento. A lei natural, que é a lei de Deus, todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Não compreende, porque tem complexidade, tem dificuldade. Dentro da lei natural, dentro da lei de Deus, a lei natural que comanda todos os movimentos planetários, não é só a lei para nós, não. Não é só nossa conduta moral, não. Tudo está sujeito à lei natural. O sol se abre, o sol se fecha, tem dia, tem noite, tudo está no comando de Deus. Tudo, a origem é Deus. Tudo está na origem de Deus, porque Deus é a origem de tudo, e fora Deus tem a matéria e tem o espírito, seres inteligentes da criação. Então, a origem é Deus. Então, a lei natural, porque dentro da lei natural, e com esses instrumentos do Espiritismo, nós vamos entender o que é magnetismo, o que é mediunidade, o que é animismo,
o que é plasma espiritual, todas essas coisas que a ciência espírita vem mostrar, mas precisa conhecer um pouco da lei natural, que é a lei de Deus. Mas os Espíritos da Verdade, no próprio livro dos Espíritos, diz que a lei natural tem complexidade, mas que nós devemos ir conhecendo aos poucos, porque uma só encarnação não dará tempo. Porque senão a gente fica embaraçado, né? Olha, como é que eu vou aprender tudo isso de uma hora para outra? Magnetismo, materialização, como é que funciona o espírito, que é o perispírito, as propriedades do perispírito. Como é que eu vou aprender tudo isso? Mas é para ir devagar. Mas sempre começando. Não é? Então, aqui, dentro da lei natural, nós vamos encontrar, para saber como é que funciona essa comunicação de espírito para espírito, de espírito para Deus, de Deus para o protetor, para o guia, nós vamos lembrar o que é o fluido. Quem são fluidos? O que são fluidos? Os fluidos são os veículos do pensamento dos espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, substância básica da criação, que varia da imponderabilidade até a ponderabilidade. A atmosfera fluídica é formada pela qualidade dos pensamentos nelas predominantes. Ou seja, esse negócio de fluido é sempre difícil de entender. Mas eu imagino que o fluido é como nós estivéssemos aqui, mergulhado num oceano de energia. E dentro desse oceano, o nosso pensamento, ele encontra condutores para se ligar espírito para espírito, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Então, há um sistema, uma comunicação. E há que se pensar que no universo, entre todos nós vivemos um mundo de cooperação. Olha só, cooperação. Então, quando você pede, vai ter outro. Se o seu pedido é justo, é correto, é legítimo, vai ter outro que vão ouvir. Né? Porque nós vivemos num pedido de cooperação. Não está lá no livro dos Espíritos que nós temos a nossa família espiritual e que aqueles que deixam o plano físico e vão para a erraticidade continua auxiliando a família? Então nós vivemos um momento de cooperação. Não tem o anjo de guarda, o guardião, protetor, é um sistema de cooperação. Os fluidos são neutros. Impregnam-se da qualidade boa ou má. Isso aqui é mais ou menos o que diz Jesus naquela passagem: vós sois o sal da terra. Pode ser bom, pode ser ruim. O tempero é você que dá. Depende da sua tendência, do seu pensamento. A gente costuma dizer em direito de família, quando estamos falando de família aqui, não é direito de família, né? De forma geral. A família pode ser boa ou pode ser má. Depende do jeito que as pessoas levam. Porque o tempero é a gente que dá. Não é? Então, é essa a situação dos fluidos que depende da impregnação do pensamento, da qualidade do pensamento. Tudo bom, pessoal, aqui? Bom. E aí, começando um pouco a falar, então, de como funciona essa comunicação das nossas preces. Ação da prece e transmissão do pensamento. O Espiritismo, como eu já disse, torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Precisamos conceber primeiro que estamos mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Exatamente aqui nós falamos que nós estamos mergulhados num oceano, ligados uns aos outros. É como um mar. O peixe está dentro da água e está ali dentro daquele ambiente se comunicando com todos os outros seres que estão ali. É talvez um exemplo grotesco, mas é mais ou menos isso. Nós estamos mergulhados nesse fluido. Continuando. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra em
pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmo, por outro, pelos vivos, pelos mortos. E aqui então o Evangelho vem explicando, detalhado, o que é, o que não é, a prece de louvor. É uma prece, por exemplo, que a gente nunca ouve. Né? A prece de louvor, casa espírita não costuma fazer prece de louvor. Casa espírita, normalmente, começa a conversa, Jesus e tal, Jesus protege e tal, mas nunca lembra de Deus. Nunca, é difícil falar, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó grande arquiteto do universo, fonte fecunda de amor e bondade. Não tem quase louvação, mas Jesus, o Pai Nosso, faz. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E depois vem as reivindicações. Então, primeira parte, louvor. Louvor é agradecimento. Não é? Então, a prece pode ser pedido, agradecimento e glorificação. Normalmente, nós ficamos no pedido, porque nós achamos que somos muito necessitados. Não é? Claro que a gente tem necessidade da gente sempre é maior que qualquer dos outros. Mas nós, às vezes, nem olhamos que nós estamos numa situação de riqueza perante muitos outros. Não digo riqueza, não é riqueza de fortuna, não. Riqueza de saúde, riqueza de tranquilidade, riqueza de ter onde morar. Não é? Nós normalmente esquecemos disso, porque o nosso problema é o maior de todos. Né? Tem uma passagem muito interessante que se conta a respeito do menino Joãozinho, que estava com dor de dente, né? E uma dor desesperada, dor de dente. Vocês já conhecem a história, é uma brincadeira, é bonitinho. Ela estava com dor de dente, e aí a mãe dele chorava, não parava de chorar, à noite não tinha socorro. A mãe dele falou, lembra-se de Jesus, falando para ele, Jesus, que era um ser bom, um ser justo, foi levado para a cruz, foi açoitado. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Cravaram nele uma lança. Colocaram o cravo nas suas mãos. Olha só. Aí o menino fala, não, mas dor de dente ele não tinha. Então, a dor da gente é sempre maior. Dor de dente ele não tinha. A nossa dor sempre é maior que todo mundo, né? A gente é uma coisa incomparável. Bom, vamos para frente. Esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, dirigindo o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o som transmite. Quer dizer, então não tem distância. Para esse pensamento, dentro do fluido cósmico universal, não tem distância. Nós vamos falar mais ainda, mas vai depender muito do fervor, da vontade, né? Da sua oração, do seu pensamento. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritas são reportadas a Deus. Quando alguém reza a outros seres que não a Deus, o faz recorrendo intercessores, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. Então tudo acontece na origem e na vontade de Deus. Jesus dizia, né, que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade do Pai. E tudo vai dirigir. E tem quem receba as preces. A gente fica pensando, quem vai receber essa prece? Eu vou rezar para o anjo, para o santo, etc. Não tem importância. As preces vão ser recebidas. Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz conta que tem lá um departamento para receber prece. Para anotar, tá confusão, tá muita prece lá, muita gente pedindo. Né? Então, e certamente que eles ficam separando, né? Aqueles pedidos que são frívolos, que não querem de nada,
né? E os que são realmente interessantes, que precisam de apreciação. Né? Então, é muito parecido com o que você faz aqui. Você quer um pedido, tem que peticionar, tem que pedir e rogar. Né? E precisa ter lá alguém para carimbar, porque às vezes, eu costumo dizer lá no meu trabalho, que às vezes estava precisando só um funcionário dar uma carimbada para alguém receber o negócio, né? Não carimba, não anda, né? Então, mas é por aí, né? Então tem gente lá que recebe as nossas preces. A ação da prece e a transmissão do pensamento. A energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e a vontade. E assim os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontra. E aqui é interessante para dizer o seguinte, não precisa estar dentro da igreja, não precisa estar dentro do centro. Qualquer lugar que você orar com fervor, é necessário. Às vezes a gente está, por exemplo, num lugar difícil, no hospital, uma sala de espera, com alguém passando por um momento difícil. Todos nós sabemos da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. É a hora da prece? É a hora da prece. É a hora da prece. Nós não temos solução. A prece é aquilo que é assistência no momento que a gente não tem a solução. Porque o nosso tema é buscar e acharei. Nós vamos buscar. Com seriedade. Mas às vezes, sozinho não dá. Precisamos de ajuda. E a prece é exatamente isso. É o alento, é a força, é o caminho, é a resignação pelas intemperanças, pelas dificuldades. A prece é aquilo que Jesus disse. Vós que sois vulneráveis, vós que estão aflitos, vós que viveis em dificuldade, vinde a mim que eu os aliviarei. Vinde a Jesus. E quando você lembra de Jesus, você fala, mas o Jesus que curava não está mais entre nós. Eu lembrei disso, eu até trouxe um livro, não trouxe aqui, das curas de Jesus. Quantas curas Jesus fez, e no final eu vou falar da cura do cego de Jericó, que é uma coisa maravilhosa e que precisa ter pedido. O cego pediu. Jesus, na sua passagem, salvou muita gente, ajudou muita gente, curou muita gente. Curou o cego de Jericó, curou a filha de Jairo, fez Lázaro levantar do túmulo a pedido das irmãs. Jesus fez muita coisa. Falei, mas Jesus não está entre nós mais. Não, Jesus está. Você sabe como é que Jesus está? Porque tudo isso que Jesus fez seria esquecido. Não fosse Jesus mostrar que ele vive. Não fosse o processo dele se materializar e mostrar para todos os apóstolos que ele está vivo. Que ele não morreu. Que ele é imortal. Que ele disse e prometeu estar entre nós. E nós somos agora os seguidores dos apóstolos de Jesus. Ele está entre nós. Olha só. E ele continua curando. Só que as pessoas não veem que ele está curando. Ele não está vendo, não vê mais o efeito físico. Ele continua curando muita gente. Então Jesus ainda continua entre nós. Não é? Coisa maravilhosa. Jesus recomendava que orar sempre, pois a oração nos mantém em contato permanente com os bons espíritos e, consequentemente, com Deus. Sempre orar, para elevar o nosso nível, a nossa condição espiritual. Qual o momento sugerido para orar? Eu acho que não ficou bom isso aqui, viu? De manhã, dá pelo menos um bom dia para o seu anjo de guarda. Não é? Eu vou levantar, gosto de ter um dia difícil, ou vou começar o dia agora, se não for oração, começa a entortar todo dia. Então, de manhã, na hora de dificuldade, se você vai enfrentar alguma dificuldade, às vezes você vai fazer uma entrevista de serviço, às vezes vai ser... É hora de fazer uma prece antes para entrar mais calmo. Vamos fazer a oração, vamos pedir a oração. Ao deitar-se, e ali eu estou falando, ao deitar-se, lembrar da lição de Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, fazer aquela reflexão, aquele exame de consciência, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de tão bom, o que eu podia ter feito melhor. E para mim sempre pega essa situação, o que eu podia ter feito melhor. Né? Eu fiz, mas não foi tão bom, acho que eu podia ter feito mais. Então, é uma lição muito interessante. É necessário seguir forma para orar,
modelo, tem forma, tem palavra. Repetição. Desconexa, sem nenhum fervor, sem nenhum pensamento. Parece que é perder tempo, né? A gente não tem fórmula. Simplicidade na oração. Né? Jesus não queria nada disso. Agora, esse trecho já é da orientação de Jesus. Jesus ensinando, hein? Quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Quando quiser orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. Em secreto. E o vosso Pai que o vê, se passa em secreto, vos dará recompensa. Então, entra no quarto, fique quietinho. Às vezes, relaxa um pouco. Às vezes a gente está tão nervoso que não consegue orar. Desesperado. O desespero não ajuda a oração. Precisa primeiro se compenetrar. Oração, desespero, às vezes, é preciso pedir para o outro orar para a gente. Sabe? Eu estou muito ruim, estou muito abalado, não consigo me concentrar. Então tem essas coisas, né? Pedir simplesmente a proteção do seu protetor, do seu guia espiritual. Eu estou tão desesperado, me ajude. Eu não consigo nem fazer uma prece para o Pai. Como devem ser as preces? Qualidade. A qualidade da prece é ser clara e inteligível, sem fraseologia, inútil ou excesso de adjetivação. Não adianta ficar falando palavra difícil, não é isso que interessa numa prece. Isso precisa entender. Quem vai receber a prece precisa entender o que você está querendo. Não é? Não pode ser uma coisa que ninguém entenda. É como aqui você pega um pedido e ninguém entende, não compreende o que você está querendo. Simples, concisa. A prece não é movimento mecânico de lábios. Maria de graça, Pai Nosso. Não é isso. Isso não está adiantando nada, né, gente? Às vezes eu sei que a gente está nervoso e fica... Mas não é isso. A prece não. A prece precisa ter o fervor. Precisa concentrar. É sentimento. É sentimento. Não é palavra só. A prece não é movimento mecânico de lado, nem disco de fácil repetição. É vibração, é energia, é poder. Por isso que tem esse roteiro, por isso que o Evangelho do Espírito, o Espírito da Verdade de Kardec está ensinando. E aqui também de Jesus, contando essa passagem do fariseu. É mais ou menos aquilo que nós já repetimos, não vou ler, mas eu acho interessante aí a figura, né? Não sei se vocês conseguem ver a figura. Um em situação mais humilde, o outro... mostrando orgulho, vaidade, estou aqui rezando, estou aqui colaborando com a caixa da igreja, estou aqui depositando dinheiro. Isso não tem valor nenhum para Deus, até porque Deus não precisa de nada disso. A gente pensar, quando na prece, Deus não precisa de nada disso. Deus quer o nosso pedido, Ele quer a nossa humildade, mas não é que Ele precisa que nós sejamos humildes, não. Ele não está precisando disso, não. Nesse capítulo aí, então não havia demonstração de reverência a Deus, não havia manifestação de humildade e não havia reconhecimento de sua posição em relação àquele a quem estava se dirigindo. A única coisa que vemos na oração do fariseu era uma apresentação convencida, orgulhosa de suas virtudes em relação aos outros. Eu rezo mais, eu sou um fariseu, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu estou numa condição muito melhor e Deus vai me ouvir melhor. Até porque essa coisa vigorou por muito tempo, gente. Aqui no Brasil, em vários lugares, que aquele que tinha poder, que tinha dinheiro, achava que estava numa condição muito melhor do que o mais simples, mais pobre. Tanto que, se vocês forem visitar as igrejas de Minas, por exemplo, vocês vão ver os altares, a maioria de quem era rico comprou lá um pedaço da igreja para sepultar ali, porque deu ouro. Então, e achava que aquilo era uma vantagem. Coitado de quem não tinha nada, porque aquele não tinha direito. É enterrado num lugar longe. Então isso vigorou há muito tempo, essa ideia. A postura do coletor de impostos, que é ao contrário do fariseu,
revelava vividamente sua atitude. Ele estava em pé, afastado, assim se retirando da multidão. Não havia desejo de ser ouvido por ninguém, além de Deus. Ele não queria aparecer, não. Ele queria só que Deus ouvisse. Né? Às vezes a gente está pensando que os outros ouvir. Não precisa. O que acontece muito nesse sentido também é caridade, né, gente? Às vezes a caridade, porque quer fazer caridade para todo mundo ver a caridade. Né? Achando que isso vai contribuir com alguma coisa, não contribui com nada. A caridade também é aquela passagem do Ébolo da viúva, né? A esmola que ela dá tudo que tem e não fala nada, né? Definição de Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano e não como orgulhoso, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparar aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, faça aquele exame de consciência, se tiver que perdoar alguém, perdoa. Esteja com o coração puro para poder ser ouvido. Precisa fazer esse trabalho na oração. E aí, essa figura que é São Benedito. Achei interessante isso, nós fazemos sempre isso, e o Ali já fez isso também. Está lá no livro do José Carlos de Luca. Ele faz essa citação porque conta que o São Benedito não tinha instrução. Ainda que fosse um espírito de muita luz, mas não era instruído, escolaridade. Não tinha muita escolaridade, não sabia escrever, não sabia. Mas ele se ajoelhava para rezar e dizia simplesmente, Pai, nego velho está aqui. E a história que Lucas fala é que aquilo tudo se encheu de luz. Tanto o fervor, a devoção da oração. Então ele resume muito que não precisa de muitas palavras, que não precisa de muita fórmula, que precisa de fervor, precisa essa vontade, né? Esse agradecimento, essa reverência a Deus, esse louvor a Deus. A prece. Se existe uma unanimidade nas religiões, em todas as religiões, é a recomendação que todas elas, aos seus seguidores, para que orem. Em qualquer lugar, em qualquer religião, em todos os lugares, todos são recomendados a orar. Aprendemos desde cedo que precisamos orar. Lembramos da nossa infância, quando nossos pais nos ensinaram aquelas orações, das quais hoje lembramos. Eu vou falar ali, aquela oraçãozinha, né, de começar o dia, né, de encerrar o dia, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Espírito Santo, aí vai, né? Pai adiante, Pai na guia, sou filho de Deus, sou filho de Maria. Essas orações nós fomos aprendendo na nossa cultura. A oração não tem receita, não tem modelo. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Sentimento. Pela prece, obtém-se o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções. Inspirá-lo com boas ideias, adquire assim a força moral para vencer as dificuldades. Pode também desviar dos males que estão propostos para ele. Então, a prece, ela é a vitamina, é a força, é a sustentação para o nosso dia a dia. Quem não precisa de prece? Quem não é vulnerável? Quem não precisa da ajuda espiritual? Quem não precisa do concurso
do nosso protetor. Você precisa rezar também para o seu anjo de guarda estar presente. Porque se envereda para outro caminho, ele se afasta. Nem ele aguenta. Né? O que conta a respeito do anjo de guarda é que às vezes a gente começa a trilhar o caminho errado, ele fica só de longe, ele não despreza. Ele ora para você, mas fica de longe. Você entra num lugar não permitido para ele, ele fica de longe. Ele não vai compactuar. Está triste por seu caminho, mas precisa orar para que ele te ajude. E aí, finalmente, tudo o que pediste será concedido? Sim ou não? Depende. Porque depende da nossa condição moral. Depende dos nossos valores. Às vezes a gente pede frivolidades. Isso não vai ser atendido mesmo, não. A gente está acostumado. Não, mas se for uma coisa séria, correta, buscar... É possível sim. Por quê? Olha, por isso vos digo, lá no Evangelho, por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes, orando, credes que havereis de ter, e assim vos sucederão. Evangelho de Marcos. Cada um recebe aquilo que precisa, no tempo necessário, nem antes, nem depois. Às vezes a gente desespera com nossas preces e com nossos pedidos, mas nem sempre o nosso pedido é o que é melhor para nós. Tanto que no Pai Nosso, Jesus ensina, seja feita a sua vontade, e não a nossa. Porque às vezes nós não temos dimensão de saber o que é melhor para nós. Pai, seja feita a sua vontade, não a nossa. Porque se for a do Pai, como Jesus prega o Pai, como o Pai amoroso, que quando se pede um pão, não vai dar a ele uma serpente, está nessa passagem, o Pai vai dar coisa boa. Não é? Às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não está correta. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa ajuda e o céu te ajudará traz a informação da lei do trabalho, da necessidade do trabalho. Precisa trabalhar, precisa operar. O grande tempo de Jesus, o grande trabalho de Jesus, na formação de um só rebanho, um só povo, esse mundo de fraternidade, ele precisa de cooperação e trabalho de cada um. Ele deixa a possibilidade de trabalho para cada um. Então ele diz, ajuda-te, trabalha, e o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que esperam por um socorro estranho, sem fazer uso da faculdade que possui. Entretanto, o mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender de esforço. Ou seja, eu quero ser ajudado, mas não me locomovo, não faço. E o Evangelho de Jesus é movimento, é ação. E aí, nessa toada, ainda acompanhando isso, buscar primeiro o reino de Deus. Eu acho muito interessante essa passagem, viu? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Porque Jesus, o tempo todo que nos ensinou, ele mostrou o mundo espiritual e o mundo físico. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O meu reino não é desse mundo. Para que os judeus achavam que ele queria governar e ter um problema com César. Não, meu reino não é desse mundo, meu reino é outro. Dai a César o que é a César e dai a Deus o que é de Deus. Então, buscai o mundo de Deus, o reino espiritual. Porque o resto, que são coisas físicas, se são coisas materiais, virão. Se você trabalhar, ser uma pessoa melhor,
modificar a sua condição moral espiritual, você terá as coisas que precisa. Porque depois dessa modificação espiritual, dessa envergadura espiritual, muitas daquelas coisas não serão mais necessárias. Mas a necessidade é buscar a felicidade, que todos nós fomos criados para sermos felizes. Precisamos orar, mas se Deus conhece tudo o que a gente quer, por que vai orar? Não é? Deus conhece mesmo, mas Ele quer humildade, quer pedido. E o próprio Jesus, quando atendia e socorria, eu estou falando lá do cego de Jericó, primeiro ele pedia: o que queres de mim? Ele sabia que era um cego, queria curar. O que queres de mim? Quero voltar a ver. Ora, se não pedir, não terá. Em qualquer lugar, em qualquer relação, na família, em qualquer lugar, você espera para pedir. Ninguém vai sair dando sem pedir, não. Não sabe. Às vezes não dá nem valor. Precisa pedir. Em que circunstâncias devemos orar? Em geral, lembramos de Deus quando estamos em dificuldade. Jesus recomenda que devemos orar sempre, pois a oração nos mantém em contato permanente com Deus, com os bons espíritos. Momentos sugeridos, ao levantar, já falei isso, né? Levantar, nas horas de dificuldades e ao deitar-se. Isso eu já falei, estou repetindo aqui. Eu quero orar sozinho, com Deus me deito. Oraçãozinho Pai adiante, Pai na guia, como sou filho de Deus, da Virgem Maria. Santo Anjo do Senhor, que eu até vou repetir aqui, ó. Oraçãozinha que a gente rezava com as crianças, né? Santo Anjo, anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre guarde, rege, divina, amém. Então, essas orações que a gente faz até hoje com as crianças, né, no final de dormir, né? A criança sempre exige que a gente faça essa oração para dormir mais tranquilo, né? Devemos orar sozinho ou acompanhado? Podemos orar perfeitamente sozinho. Hein? Não está sozinho, exatamente. Não, e tem os espíritos familiares. Depende do fervor. Jesus dizia que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, eu aí estarei. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos a fazem. Todos que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento. Ou seja, todos têm que pensar e orar junto, né? O André Luiz, num dos livros dele, eu não sei se é no nosso lugar mesmo, ele conta que se você está fazendo na sua casa a sua prece, um está pensando aqui, outro está pensando lá, não adianta nada. Está tudo dissociado. Ela vale se todos estiverem com a mesma sintonia, no mesmo pensamento. E não adianta um fazer uma prece, o outro fazer outra também. Né? A prece dele está ruim, eu vou ficar fazendo a minha. Não pode. Né? Tem que associar, tem que fazer isso. Isso é recorrente. Né? Pô, a prece ruim, não estou nem escutando direito essa prece dele. Poxa, não, vamos associar, vamos pensar junto, porque o valor vai depender dessa condição de associado, né? Sempre assim, quando 2, 3, 4, todo mundo pensando junto, aquilo é poderoso, né? Aqui, se todos nós estamos associados no mesmo pensamento, é poderoso. É uma corrente fluídica muito forte, não é? Quando eu falei no começo, nós vamos já finalmente, se a corrente for forte, todos nós vamos sair curados daqui, dos nossos males, vamos passar um dia excelente. Eu não sei, ficou ruim isso tudo aqui, viu? Mas isso é exatamente aquilo lá. Se 100 pessoas juntas podem orar como egoísta, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em que Deus mais força terá a prece que dirigir. Ou seja, tem que dirigir, tem que ser associado. Não adianta ser 100 se cada um está pensando diferente. Esse slide ficou muito ruim. O poder da prece se encontra no pensamento, que é a energia.
Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo se faz sentir pelas circunstâncias que favorecem. Jesus dizia que quando estivermos reunidos em seu nome, ali estaria presente. A prece no lar, que é necessário, o evangelho no lar, estou indo finalmente. A orientação do livro do André, do Aniceto, mensageiro. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão de eletromagnética de relativo poder. Por isso, mesmo o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Ou seja, Evangelho no lar ajuda cada um, ajuda a família e ajuda a vizinhança. Se você tem problema de vizinho, ele vai melhorar de tanto que você vai fazer prece, porque a prece vai chegar perto deles, né? Herculano Pires fala o seguinte: a prece é a mais poderosa arma que o Espírito dispõe. Como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis, a prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida, brota das estranhas da terra. É de um poder não calculado pelo homem. O Espírito deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. E aqui, essa passagem que eu falei, do servo de Jericó, que procurou Jesus, conta-se que ele teve uma extrema dificuldade de se aproximar de Jesus e vinha gritando ao longe, filho de Davi, filho de Davi. E a multidão o cercava, não deixava se aproximar, até que Jesus vê e pede que ele se aproxime. Aí ele se aproxima de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? Então, o pedido, estou destacando o pedido, tem que ter pedido. Voltar a enxergar. Aí Jesus falou: retorne, deu a cura, mas não volte para a sua aldeia. Ou seja, a cura também, o pedido, está condicionado à mudança de atitude. Não pode esquecer disso. Nós pedimos, nós buscamos, nós queremos melhora, nós queremos sarar, nós queremos felicidade, mas às vezes o que nos pega é o nosso modo de vida. Toda vez que nós temos alguma doença, temos algum problema, nós devemos questionar. Por que está acontecendo isso comigo? Se eu fui criado, o Espírito, a exemplo de Deus, e Ele quer expandir todo o seu amor com todos os seus filhos, com todas as criaturas, e eu fui criado para ser feliz e estou passando por essa dificuldade. Então eu vou pedir, mas às vezes também precisa mudança de atitude. E nessa atuada, eu gosto de lembrar dessa proposta de Jesus, quando ele diz que pode ajudar a gente. Eurico Barçanufo, que é um espírito conhecidíssimo, ele diz o seguinte: a proposta educacional de Jesus tem o objetivo da felicidade. E sua pedagogia cessa no amor e na esperança. Essa felicidade que Jesus nos propõe, no entanto, tem um preço: a construção do reino dos céus, aludido pelo mestre da intimidade de cada ser. Então, a construção do reino de Deus em cada um, e o reino de Deus do universal. Jesus, então, faz essa proposta de assistência, mas impõe uma condição. Para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos, essa condição é a própria lei que ele ensina. A lei natural, a lei de Deus, que nós fizemos a introdução. É o cumprimento da lei. E ele diz: o seu jugo é leve. Seu jugo, vocês sabem o que é um jugo, né? Jugo é
espécie de canga, para direcionar. Né? Antigamente usava aquela canga sobre os bois para direcionar a andada do boi, para não desviar. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas o jugo é leve. Não é difícil, porque fora da lei é difícil. E essa lei, do jeito que é aplicada por Jesus, é suave. Então é nessa toada que nós vamos buscar a nossa felicidade, os nossos benefícios que precisamos, o nosso contato com Deus, o nosso contato com Jesus, o nosso contato com os nossos mentores, o espírito familiar, aqueles que nos assistem no dia a dia. Tem uma gama de espíritos que nos ajuda, gente. Porque o mundo é de cooperação, mas nós também temos que cooperar com eles. Obrigado. Obrigado. Quero ser. Eu estava ali ouvindo o João Batista, né, desenvolvendo o tema, e vou comentar com vocês uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 459, onde Kardec pergunta assim: os espíritos interferem na nossa vida, né, nos acontecimentos da vida? E a resposta: mais do que supõe. Geralmente, né, são eles que nos dirigem. E a espiritualidade que dirige essa casa, ela está convidando a gente a orar, a ter mais esses momentos de oração, de conexão com Deus. Porque cada dirigente elabora a programação dos temas das suas reuniões. E aí, no domingo, hoje, né, o nosso tema Pedi e Obtereis. Amanhã, na reunião pública, o tema é Pedi e Obtereis. Ah, é? Novo? E na terça-feira, na fluidoterapia, à noite, o tema será o valor da prece. Sabendo dessas informações, estava aqui ouvindo o João e agradecendo, porque a espiritualidade que dirige essa casa sabe da necessidade de todos nós que aqui frequentamos, que aqui nos reunimos. E numa semana em que a gente tem assistido notícias tão difíceis, em que é muito fácil a gente desconectar do alto de Deus, vendo toda a devastação que a gente está vendo no nosso país e tudo mais, a gente é convidado a orar. Então a espiritualidade está no comando, são eles que nos dirigem, e numa única semana, pelo menos 3 momentos, a gente vai ser lembrado nessa Casa do Poder, do Pedi e Obtereis, né? Então é uma curiosidade aí dos bastidores espirituais da casa, mas que foi uma feliz coincidência saber que a gente está sendo convidado a orar, a se manter em estado de oração, né? Está sempre ligado com Deus, com o nosso protetor espiritual. E assim a gente agradece por esse encontro dessa manhã, agradecemos a Jesus, esse amigo seguro, esse amigo fiel de todas as horas, que nos guia e nos oferece o melhor modelo para seguirmos, que nós possamos retornar aos nossos lares em paz e que a nossa semana seja tranquila, positiva e feliz. Fica conosco, Jesus. Está bem passado, será, hein?